espírito. O corpo está alimentado, mas o espírito precisa ser alimentado. Encontraram? Então o pastor vai ler o texto. O Senhor disse assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, de manhã cedinho, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus e não há outro. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Rei de reis, o Senhor de senhores, o Deus invencível em todas as batalhas, o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que nos salvou com salvação eterna. E aqui estamos nós reunidos nessa manhã de domingo, domingo que é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor mandou a gente parar tudo e fazer somente as coisas que são espirituais, tudo voltado para o Teu reino e para a Tua justiça. Meu Pai, usa-me nessa manhã como Teu servo, como Teu pastor, dá-me o discernimento, a capacidade de explanar a Tua palavra com verdade. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, sempre que nós falamos sobre ensinamentos bíblicos, nós devemos sempre ter o cuidado de compreender o contexto em que aquele assunto está inserido. Por exemplo, aqui é importante notar que o capítulo anterior, Mateus 19:16, praticamente ele prepara o contexto para que Jesus venha e aplique essa parábola do capítulo 20. O capítulo 19 é aquela passagem do jovem rico que foi até Jesus perguntar a Jesus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: sabes os mandamentos? Não matarás, não dirás falso testemunho, não vai idolatrar ídolos, não servirás a outros deuses. E ele interrompe Jesus e diz: Senhor, tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude. Claro, é evidente que não era. Jesus, sabedor de tudo, ele sonda a mente e coração, viu que aquele jovem estava mentindo. Então Jesus coloca ele em teste. Bom, então falta só uma coisa para você fazer, é dar a vida eterna. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Jesus sabia que ele era um homem rico, dono de muitas propriedades. E o texto diz que ele, por ser dono de muitas propriedades, baixou a cabeça, saiu profundamente triste, nunca mais quis saber de vida eterna. Pedro, o apóstolo, quando viu aquele jovem, que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo que tinha, pergunta a Jesus assim: Senhor, e nós que deixamos tudo o que possuímos, que recompensa vamos receber do Senhor? Qual é a nossa recompensa? Quando Pedro fez essa pergunta, provavelmente Pedro estava pensando numa recompensa material. E nós que largamos tudo, qual será a nossa recompensa? Aí Jesus responde para Pedro, deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Essa recompensa de Deus é medida pela recompensa espiritual, pela graça exclusiva de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, homens que estavam mortos em delitos e pecados receberiam vida outra vez, teriam acesso ao reino dos céus. É com base nesse contexto que Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha. A parábola dos trabalhadores na vinha está registrada em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Acompanhe a leitura do texto, por favor. Mateus 20, capítulo 20, versículo 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivesse daqui desocupado o dia todo? Por que vocês estão parados,
sem trabalhar? E ele respondeu: porque ninguém nos contratou. Então o homem disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, os últimos que foram chamados, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam cada um 1 denário. Os primeiros que foram chamados para ir para a vinha, porque naquela época era o seguinte: era costume nas cidades, tinha uma praça ou 2 praças, quantas praças tivesse, quem estava desempregado amanhecia o dia ali. E quem precisava de trabalhador ia lá e requisitava, recrutava. Então Jesus foi, ele disse que o dono da vinha foi de manhã cedo, recrutou os trabalhadores que estavam na praça e acertou com ele o salário de 1 denário por dia, que era o salário do trabalhador naquele tempo. Depois ele volta, recruta mais trabalhadores. Volta, mais trabalhadores. Volta já no final do dia, mais trabalhadores. Aí no final do dia, porque naquela época era comum se pagar o trabalhador no final do dia, por dia trabalhado, quando Jesus mandou começar a pagar pelos últimos, até o primeiro, os primeiros, quando viram pagar 1 denário a quem foi chamado por último, quem foi chamado por último, 5 horas da tarde, trabalhou até às 18, trabalhou 1 hora só. Ficaram empolgados. Você está pagando 1 denário para quem trabalhou 1 hora, nós que trabalhamos o dia todo, vamos nos dar bem, né? E quando eles receberam o salário deles, começaram a murmurar contra o dono da casa, o dono da vinha. Ele dizia assim: eu não estou entendendo, esses outros trabalharam apenas 1 hora, contudo, o Senhor nos pagou iguais a ele, nos igualou a ele, suportamos a fadiga do dia de trabalho, o calor do sol, a sede, o cansaço. Mas o proprietário, respondendo a um dele, disse: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Você não combinou comigo? Você não sabe o que é o salário de um trabalhador? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, Igreja Santa de Jesus, em primeiro lugar, essa parábola nos mostra que o Deus que nós cremos é um Deus cheio de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia. Essas coisas fazem parte do caráter de Deus, fazem parte da essência de Deus. No Salmo 145, versículo 9, o salmista diz assim, Salmo 145, versículo 9. Marca aí na tua Bíblia. Todos acharam? Então vou ler. O salmista diz: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Quer dizer que o salmista está mostrando aqui que a essência de Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Essa parábola aqui narra a história de um homem que contrata trabalhadores para a sua vinha, a plantação de uva, de parreira. Interessante é que esse homem contrata os trabalhadores em diversos horários do dia. Isso aqui é uma coisa interessante. Consequentemente, ao chegar ao final do dia, uns tinham trabalhado mais, outros tinham trabalhado menos. Ele, 6 horas da manhã, contratou uma turma e disse: eu pago 1 denário, que é o salário de um dia. Vamos lá para a vinha. A partir daí, os outros não estipulam preço. Ele só diz: vai para a vinha e eu pagarei o que é justo para vocês. Mas, mesmo assim, todos foram recompensados da mesma maneira. Foi paga um, foi paga outro. E é justamente nesse ponto aqui que o principal ensino da parábola dos trabalhadores da vinha começa. É nesse ponto que começa. O Senhor Jesus diz na parábola dos trabalhadores da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esse proprietário combinou com os primeiros trabalhadores que ele recrutou e pagaria a quantia de 1 denário a cada um deles, pelo dia trabalhado. Esse era o valor da diária de um trabalhador. Por volta das 9 horas da manhã, esse mesmo proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores
que estavam disponíveis na praça, não tinham contrato de trabalho. Recrutou esses trabalhadores para sua vinha e prometeu que eles pagariam que fosse justo no final do dia. Depois do meio-dia, por volta do meio-dia, caminhando ali para as 3 da tarde, o proprietário da vinha encontrou e recrutou outros trabalhadores que estavam ali ansiosos, sem trabalho. Vamos também para a vinha, vamos para lá. Aí, por último, já quase às 18 horas, no final do dia, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. Encontrou uma turma lá que não tinha encontrado emprego e perguntou: qual o motivo que vocês estão desocupados? Por que vocês não estão trabalhando? Aí esses trabalhadores responderam que ninguém havia lhes contratado. Não apareceu ninguém para oferecer trabalho, para nos contratar, por isso que estamos parados. Olha, irmãos, aqui tem uma coisa importante. Tem muita gente querendo trabalhar na vinha. Muita gente. Aguardando somente receber um convite. Ninguém passou, ninguém nos chamou, ninguém nos ofereceu trabalho. Quem tem que fazer o convite somos nós. Hoje, os trabalhadores da vinha, a vinha simboliza a igreja. Quem convida as pessoas somos nós. Então, convide pessoas. Traga pessoas para a vinha, para a igreja. Convide parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Esse é o nosso dever. Quem tem que chamar somos nós. Tem muita gente que é de Deus esperando um convite, esperando uma mão estendida. E somos nós que temos que estender essa mão. Quando chegou no pôr do sol, o proprietário chamou o administrador da sua vinha e disse: faça o pagamento. Comece pelos trabalhadores que chegaram por último até os primeiros. Então, os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde trabalharam de 5 às 6, 1 hora apenas. Mas o dono da vinha disse: paga um denário. Paga o dia inteiro de salário para ele, como se ele tivesse trabalhado o dia todo. Aí os trabalhadores que tinham sido contratados primeiro, quando viram isso, disseram: poxa, estamos numa boa. Se quem chegou às 5 horas da tarde, trabalhou até 6 e ganhou um denário, é certamente que ele vai dar para a gente muito mais. Foi a lógica. Eles achavam que, por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. Isso é a lógica do homem. Então, o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Alguns já diziam: isso é uma injustiça. Nós trabalhamos o dia inteiro, a fadiga de um dia, o sol quente, trabalho duro, recebemos um denário. E esses que chegaram bem depois vão receber o mesmo denário. O dono da vinha disse: eu tenho o direito de fazer o que é o meu dinheiro que eu quero ou não tenho? O dinheiro é meu. Eu dou a quem eu quiser. Eu não tratei com vocês no denário. Então, nessa parábola aqui, Jesus trata exatamente sobre essa questão da recompensa. É importante a gente entender isso. A parábola começa com a seguinte frase: pois do reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, observe que a todos esses trabalhadores contratados depois dos primeiros, Jesus não prometeu nada, só disse: eu pagarei o que é justo. Vão para a vinha e lá eu acerto com vocês. Eu vos pagarei o que for justo. Está em Mateus capítulo 20, versículo 4. Obviamente que nesse caso, o esperado seria um pagamento proporcional às horas trabalhadas. Seria mais lógico. De acordo com o costume da época, os trabalhadores recebiam o pagamento no final do dia de trabalho, era costume daquele tempo. Trabalhou o dia inteiro, no final o proprietário, quem contratou, pagava. Então o proprietário da vinha começou pagando primeiro os últimos funcionários contratados, até chegar nos primeiros. Olha que coisa interessante. Para os que chegaram por último, o proprietário da vinha pagou um denário. Isso significa o quê? Que mesmo tendo eles começado a trabalhar por volta das 5 horas da tarde, eles receberam o mesmo pagamento daqueles que trabalharam o dia todo. Mesmo valor. Um trabalhou o dia inteiro e recebeu um denário. O outro trabalhou 1 hora, recebeu um denário. O outro trabalhou 4 horas e recebeu um denário. Mas quando chegou a vez do proprietário pagar os trabalhadores, que foram contratados primeiro, a primeira leva, ele disse: vou contratar vocês, vão para a vinha e eu vos pagarei um denário por dia de trabalho. Eles, quando viram que os que chegaram depois
receberam a mesma coisa, começaram a reclamar. Como é que pode? Nós começamos a trabalhar às 6 horas da manhã, recebemos um denário. Mesmo isso tendo sido o combinado, eles se sentiram injustiçados. Foi o combinado, estou contratando você por um denário, que é o salário de um trabalhador de um dia de trabalho. Tratamos isso, está combinado. Agora, se sentiram injustiçados, mas essa parábola aqui nos ensina que a recompensa de Deus para nossas vidas é dada conforme a sua soberania, a sua soberana vontade. Deus é justo, Deus é totalmente cheio de bondade, de misericórdia, muito embora essa justiça de Deus nem sempre seja muito bem compreendida. Tem muita gente que não compreende, como esses trabalhadores aqui. Não compreenderam. Sentiram inveja, se sentiram injustiçados. Meus irmãos, Deus manifesta a sua bondade através das suas ações em nossa vida. Por exemplo, olha como é que Deus é bom. O ar que nós respiramos. Se Deus tirasse o oxigênio, nenhum de nós viveria. Morria todo mundo, não teria vida. O solo para cultivar a terra é Deus que nos dá. Ter uma família, a nossa inteligência, a luz do sol. Você sabia se o sol parasse de brilhar, de aquecer a terra, não teria vida nenhuma no planeta? Morreria todo mundo. Como é que Deus é fantástico, né? Então, tudo isso é um reflexo da bondade de Deus para com todos. Deus é bom, diga, Deus é bom. Então, à primeira vista, pode parecer que o dono da vinha cometeu uma injustiça. Pagar o mesmo valor da diária para todos os trabalhadores de uma maneira igual. Olha, Deus não é injusto. Deus é o Deus de toda justiça, de todo amor, de toda bondade, de toda misericórdia. O problema aqui é que ninguém discerniu a bondade, o amor, a misericórdia e a justiça de Deus nesse episódio aqui. Ninguém discerniu. O cara achando que era injustiça, só olhava para a injustiça. Ninguém discerniu que os trabalhadores que chegaram por último, os últimos foram requisitados, também precisavam sustentar suas famílias. Também precisavam receber uma diária para manter a casa. Eles ganhavam o salário de uma diária que era o necessário para comer. Era o salário mínimo de um trabalhador daquela época. Então, da mesma forma que os que chegaram primeiro tinham família para sustentar, os que chegaram por último também tinham. Então, qual é a lição que está aqui? Que o proprietário da vinha foi generoso, foi bondoso para com todos. Mas ninguém olhou com esses olhos, olharam com outros olhos. O Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Diz assim. Vou ler. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é que o salmista está nos revelando aqui? Ele está nos revelando que a presença de Deus é constante ao longo da nossa caminhada nessa terra. A presença de Deus está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Nunca estamos sozinhos. Pode estar no maior quebra-pau, na maior guerra, no maior fogo, na maior tempestade, Deus está conosco. Amém? A misericórdia de Deus é que nos permite experimentar o perdão divino. Por isso que Ele é um Deus de infinita bondade e misericórdia. Abra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Como é importante conhecer a essência de Deus, o caráter de Deus. Muita gente não conhece. Encontrar no Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Pronto, posso continuar? Já estão achando? Encontrou? Então vou ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. A misericórdia de Deus nos oferece uma nova chance a cada manhã. A cada manhã, de cada dia, nós recebemos uma nova chance de Deus. Porque Deus é misericordioso. Dia após dia, Deus nos dá uma nova chance, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Como Deus é misericordioso. Quando nós merecíamos uma severa punição, Ele nos ofereceu graça. Deus é tremendo. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ok? Então vou ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha, o Espírito Santo está nos lembrando aqui que Deus é rico em misericórdia. E que mesmo quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida por meio de Cristo. Pela misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. O interessante é que a bondade desse proprietário da vinha pareceu ser uma injustiça, pareceu ser uma coisa má aos olhos daqueles outros trabalhadores. Ninguém olhou como um ato de bondade, que ele foi justo, que se preocupou com a necessidade dos outros. Por isso, em Mateus capítulo 20, versículo 13 a 15, o proprietário da vinha disse assim, Mateus capítulo 20, versículo 13 a 15. Olha o que ele falou. Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifesta a tua inveja porque eu sou generoso? Aqui tem uma lição importante. Nunca queira receber de Deus o que Ele não te prometeu. Nunca queira receber de Deus o que Deus nunca te prometeu. É por isso que nós podemos perceber que o princípio dessa parábola fica absolutamente claro nas afirmativas de Jesus, quando ele diz, assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Quando Jesus incluiu o elemento tempo, ele o fez de uma forma extremamente sábia. Quando ele diz, ó, os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. Ele queria ensinar aqui que lá na frente ele mandou Paulo ensinar a igreja, quando revelou a Paulo o evangelho da graça de Deus. O que é que ele quis ensinar? Abra em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vou ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A recompensa de Deus para nossas vidas não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Não é pela importância de uns sobre os outros. Deus recompensou fulano porque ele é mais importante do que eu. Não, não é pela quantidade de serviço prestado. Não é por tempo de casa, por tempo de frequentar a igreja. Ah, eu já frequento a igreja há 20 anos. E daí? Se chegar um agora e Deus quiser abençoá-lo, mais do que tenha abençoado você, Deus pode fazer. Ninguém pode declarar que Deus é injusto. Ele é soberano. Amém? Amém. Não é por tempo de casa, é por única e exclusiva graça de Deus. Por isso, só os que Deus predestinou para a salvação entendem que não é por mérito, mas é por um favor imerecido. A graça de Deus é favor imerecido. Então, nessa parábola aqui, Jesus também está abordando a questão dos judeus e gentios. Embora o evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, depois foi pregado a nós gentios, mas Deus nos recompensou igualzinho aos judeus. Não fez diferenciação. O evangelho foi pregado aos judeus primeiro, depois passou para nós gentios, e com uma diferença.
Eles que eram os escolhidos para propagar o evangelho no mundo inteiro, perderam essa condição por causa da incredulidade e passou para nós gentios que chegamos depois. Deus é soberano. Agora, há muitas lições práticas contidas nessa parábola que nós devemos aplicar na nossa vida. Lições práticas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que é que isso significa? Que nós vivíamos mergulhados na incredulidade, mortos espiritualmente, nos inclinavam para tudo que era mal, éramos incapazes de buscar a Deus. Lembra que Paulo disse? Não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus. Éramos escravos da iniquidade. Essa era a nossa condição espiritual. Mas Jesus nos achou. Foi Ele que nos achou. Em Romanos capítulo 10, versículo 20, você vai ler. Romanos capítulo 10, versículo 20. Como isso deve gerar gratidão no nosso coração para com Deus. Ele nos achou. Se não fosse uma iniciativa de Deus, nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós estaria aqui. Então ele diz, e Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ele se revelou para nós como Deus eterno. Ele nos designou para trabalhar na sua obra. Esse trabalho na obra de Deus é a propagação do Evangelho. Você vê, ele veio ao nosso encontro e nos convocou para a sua obra. Eu fui convocado para a obra de Deus, você foi convocado para a obra de Deus. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer na obra de Deus, pastor? Testemunhar da verdade da palavra. Você tem que testemunhar, tem que abrir a boca, tem que falar. Não pode guardar só para você, não. É a frequência aos cultos, é o dizimar, é o ofertar. Tudo isso é o trabalho que Deus quer que nós passamos. Quem vai nos recompensar é o próprio Deus. E Deus vai fazer isso por sua graça, para que ninguém se glorie. Nós não temos mérito algum. Você não tem nenhum mérito. Eu não tenho nenhum mérito. Todo o mérito é do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu vida, Ele foi ao nosso encontro, quando nós não procurávamos por Ele. Ele nos escolheu para sermos o seu povo próprio. Alguns Ele chamou pela manhã, outros chamou ao meio-dia, outros quase no final do dia, mas chamou. Mas, de forma geral, todos nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Não podíamos buscar a Deus, não havia um justo sequer, não é isso que a palavra diz? Não há justo nenhum sequer. Agora, ele falou aqui de inveja. Muitas vezes nós somos invejosos. Outra lição muito importante nessa parábola é em relação à inveja. Quantas vezes você vê pessoas questionando Deus por ter abençoado alguém que ela julgava menos digna do que ela? Quantas vezes você vê pessoas, eu não entendo, eu já tenho tanto tempo de igreja, agora fulano chegou bem depois de mim, já está tendo participação na igreja, já é um diácono, já é um componente do grupo de louvor, e eu ainda estou aqui parado. Daí? Não é por tempo de casa. É por absoluta graça de Deus. Às vezes, a gente vê uma pessoa recém-chegada na obra de Deus sendo grandemente abençoada. E aquilo enche a gente de inveja. Pessoas que ficam com inveja. Poxa, fulano chegou agora, como é que Deus já estava abençoando ele? Não entendo isso. Por que é que não estava abençoando a mim também? Deus abomina isso. Repudie esse tipo de sentimento. Irmãos, Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer, no dia que Ele quer, da maneira que Ele quiser e ponto final. Deus é soberano. Eu sei que é normal você se inspirar em bons exemplos bíblicos. É normal. A gente se inspira nos exemplos. Mas é absolutamente diabólico você ficar comparando seu casamento com o de fulano. Meu casamento é assim, o de fulano é assado. Isso não pode existir, isso é inveja. Fica comparando a sua capacidade com a capacidade do outro.
Não, eu acho que eu tenho mais capacidade do que ele, mas não entendo o que é que Deus colocou ele num cargo que eu não sou ainda. E no final, você fica perdendo um tempo danado, se medindo pela vida do outro, quando Deus faz na nossa vida aquilo que ele quer, entende no dia e na hora que ele desejar. Não é por mérito. Nenhum de nós teríamos mérito. Quantos pastores teriam maior capacidade nesse mundo do que eu de pregar o Evangelho da Graça? Quantos? Pastores que têm teologia, faculdade de teologia, doutorado em Harvard. Eu não tenho nada disso, sou eu que prego o Evangelho da Graça. Porque Deus quis assim. Deus soberanamente me escolheu. Então, nunca queira receber de Deus o que Deus não lhe prometeu. Nunca Deus combinou que nós poderíamos andar com um pé no Evangelho e outro pé no mundo. E no final ainda seríamos salvos. Deus nunca combinou isso com a gente. Nunca prometeu isso. Se você andar com um pé na igreja e um pé no mundo, pode ficar tranquilo, no final você será salvo. Não, isso não consta da Bíblia. Outra lição. Nós devemos entender o nosso lugar. Deus no lugar de Deus, nós no nosso lugar. Essa é a lição prática mais importante de todas as outras que essa parábola apresenta. Nós precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum. Deus não deve nada para ninguém. E é impossível para qualquer homem, qualquer ser humano negociar com Deus. Impossível. Porque Deus não deve nada a ninguém. A recompensa é dele. A chamada é dele. A escolha é dele. Só nos cabe reconhecermos que ele é sempre justo em todas as suas decisões. Sempre reconheça isso. Deus é justo. Mesmo que o que Deus está decidindo seja contrário a você, não seja o que lhe agrada, creia que Deus é justo. Deus sabe por que está fazendo aquilo. A graça, ela alcança trabalhadores que estão nas drogas, no crime, na prostituição, na idolatria, na macumbaria, na depressão. A graça de Deus alcança esses trabalhadores e os traz para a sua vinha. E olha o que os outros trabalhadores disseram para o dono da vinha, no versículo 7. Olha o que os trabalhadores disseram. Ninguém nos contratou. Por que vocês estão aí parados? Por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém nos contratou. Ou seja, tem trabalhadores, mas falta o convite. Ninguém nos convidou para ir trabalhar. Não apareceu ninguém para nos dar uma chance. Falta alguém para dizer, vamos para o culto hoje. Tem que dizer, vamos para o culto hoje, eu te levo, vamos comigo. Falta alguém para dizer, meu irmão, Jesus quer te salvar. Jesus quer te assalariar com as riquezas espirituais, com a riqueza do céu. Então, convide pessoas para a obra de Deus. Deus espera que nós façamos isso. Ninguém vai fazer, Deus não vai fazer. Quem tem que fazer somos nós. Então, todos nós temos um trabalho a cumprir. Todos nós temos um lugar, uma missão e um trabalho a cumprir no reino de Deus. Uns vão trabalhar por mais tempo, outros vão trabalhar por menos tempo, mas independente da duração dessa missão, desde que você realize a missão que Deus está te dando, com fidelidade, com dedicação, todos receberão a mesma recompensa de Deus. Todos. Não é por mérito. Você lembra do exemplo do ladrão na cruz? Está lembrado? Um ficou blasfemando contra Jesus, debochando, zombando. O outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que coisa extraordinária. Esse homem não teve tempo de congregar numa igreja. Não foi diácono. Não fez curso de teologia. Não foi pastor. Mas aprove a Deus salvá-lo naquela hora. Aprove a Deus salvá-lo naquela hora. Foi salvo na frente de muitos que ainda estão mortos de direito de pecado nesse mundo. Mas não era um ladrão. Como é que na última hora, que era um eleito, era um predestinado? Deus é justo e Deus não ignora o mal. Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14.
Aqui o texto diz, Salmo 89, versículo 14. A justiça e o direito são a base do seu trono. O que é que significa isso aqui? Que a justiça e o direito são a base do trono de Deus. Isso significa que Deus estabelece um padrão de moralidade, de integridade, que nós temos que seguir. Há um padrão exigido por Deus. A gente tem que submeter esse padrão de moralidade, de santidade, de fidelidade, de obediência à palavra. A misericórdia de Deus nos lembra que, apesar das nossas falhas, apesar do nosso pecado, Ele nos perdoa e nos acolhe todos os dias. Então, creia, por favor, que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é um Deus de amor, Ele nos ama com amor incondicional. Amor incondicional. E tudo que Ele faz na nossa vida, Ele faz para o nosso bem. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Que às vezes enfrentamos dias maus. Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Às vezes enfrentamos lutas, às vezes enfrentamos dificuldades difíceis de enfrentar, que nós só conseguimos enfrentá-las pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele entregou os seus santos. Então, creia obstinadamente que Deus te ama, que Ele não te deixa só. Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta terrível, uma dificuldade grande, já chorei, já gritei, já passei noite sem dormir. Para que isso? Para que chorar, para que gritar, para que passar a noite sem dormir? Vai alterar o propósito de Deus? Você sabe por que Deus está permitindo isso? Não sabe. Nós não sabemos. Sabemos, sim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José no Egito, nós falamos aqui no culto passado, não foi? Ele não sabia por que estava acontecendo aquilo com ele. Mas ele creu que Deus estava no controle. Nunca descreu disso, nunca blasfemou, nunca chorou, nunca disse, poxa, eu sou tão espiritual, meus irmãos não são espirituais, eu sou um rapaz totalmente voltado para Deus. Por que Deus permitiu isso? Quantas pessoas você já ouviu reclamar de Deus dessa forma? Por que Deus permitiu isso? Não interessa por quê. Deus não é obrigado a dar satisfações a ninguém. O importante, ele já disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Diga, tudo é tudo. Tudo coopera para o bem. As pessoas acham que só coopera para o bem as coisas boas. Comprei uma casa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Comprei um carro novo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim é mole, né? E quando vem uma doença grave? E quando vem o desemprego? Você vai dizer também, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Porque tudo é tudo. Tudo coopera. Deus usou José, permitiu que José passasse por todas aquelas situações para criar em José uma maturidade. Ele era muito novo. Passou 13 anos sofrendo no Egito, mas Deus o estava preparando para ser o governador do Egito. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Então, nunca reclame de Deus, nunca blasfeme contra Deus, nunca desanime da sua vida. Enfrente as lutas da vida de cabeça erguida, uma palavra, as promessas de Deus nos teus lábios, confessando, o Senhor é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, absolutamente ninguém. Porque Deus quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. A única coisa que Deus requer é que nós nos submetamos a Ele. A gente se submeta a Ele. Não ficar questionando Deus, com os trabalhadores da vinha, questionar como é que pode? Contratou a gente 6 horas da manhã, vamos trabalhar até 6 da tarde, um denário. Tá certo, é o que se paga por um dia de trabalho. Mas aquele outro ali trabalhou 1 hora só, ele deu também um denário para ele. Por que olhou com olhos maus? Por que não olhou com olhos bons? Se ele deu um denário para aquele, é que tem um propósito. O dono da vinha teve misericórdia. Disse, um denário já é pouco.
e esse pobre coitado só arranjou o trabalho na última hora do dia, não vai levar dinheiro nem para comprar meio pão. Vou pagar o mesmo salário para ele. Eu posso, o dinheiro é meu, eu quero ser bondoso, eu quero ser generoso. E aí vem uma questão: será que nós temos sido bondosos? Será que nós temos sido generosos? Qual foi a última vez que você praticou um ato de bondade com o próximo? Pense aí, os irmãos de Natal, os irmãos de Recife, os irmãos de Fortaleza. Qual foi a última vez que você fez um ato de bondade com alguém? Você ajudou alguém? Não importa de que maneira, até financeiramente, sem visar receber nada em troca. Qual foi a última vez que você fez isso? Tem gente aí que deve estar dizendo que está difícil, pastor. Faz tanto tempo faz, que eu não me lembro mais, e sai até um hino. Você está vendo como é? Isso vai a gente praticar, gente. É a prática do dia a dia. O Senhor espera da gente que a gente trabalhe na vinha. Evangelismo, evangelizar a pessoa. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Você de Fortaleza, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Trouxe alguém à igreja? Eu disse aqui nos cultos passados, isso foi em Recife. Um irmão estava indo pela primeira vez, a irmã dava carona. Aí, de repente, o irmão deixou de vir. Passou um tempo, ele apareceu de novo. Aí eu ia falar com ele: o que houve, irmão? O irmão desapareceu, estava tão empolgado. Não, tá, pastor. É porque a irmã dava carona para a gente, mas ela deixava a gente na BR. E da BR até a nossa casa dá 1 quilômetro. É escuro. Então, às vezes, assaltam pessoas ali, já aconteceu violência. Aí nós deixamos de ir. Ele: mas o que custa ela entrar na rua 1 quilômetro e deixar você na porta de casa? Ela vai transportar você nos ombros ou é o carro que transporta? Entendeu? Você vê que coisa estúpida. Às vezes as pessoas não pensam, não raciocinam. Aí eu disse: deixa que eu vou falar com ele. Chamei a irmã e ela disse: poxa, pastor, eu nem tinha pensado nisso. Nem pensei, não foi por maldade não foi por má vontade. Porque eu nem pensei nisso. Achava que deixando ela na esquina, eu digo: não, você entra na ruazinha e deixa na porta de casa. Fazer o trabalho completo. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente está frito. Deus não aceita. Então, o recado de Deus, através dessa parábola, é primeiro mostrar o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é amor. Diga: Deus é justo, Deus é misericordioso, bondoso, Deus é amor. Essa parábola mostra o caráter do Deus eterno. O amor de Deus para com toda a sua criatura. Tudo que Deus criou, Deus cuida. Se não fosse Deus cuidando, quem cuidaria da natureza exuberante? Quem cuidaria dessa natureza? É Deus que cuida. Nada passa desapercebido a Deus. Deus cuida da minha vida, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da vida dos teus filhos. Não somos nós que vamos cuidar no lugar de Deus. É Deus que está no controle de tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora tem que crer de verdade, meu irmão. Balançar a cabeça na hora do culto e dizer amém é muito bom. Eu quero ver na hora do pega para capar. Quero ver na hora do arranca-toco. Quando a situação fica preta. Aí a gente quer ver se você realmente crê. Você realmente confia. Porque sem lutas não há vitórias. Você já parou para pensar nisso? Como é que você quer vitória se você foge das lutas? Como é que você quer vitória se você reclama das lutas? Como é que você vai querer vitória? Só tem vitória quem luta. Você tem que vencer alguma coisa para ser vitorioso. Tem que vencer. Essa é a mensagem de Deus.
É esse o alerta que o Espírito Santo está fazendo na igreja nesta manhã. Lute. Lute, lute e lute. Trabalhe na vinha. Seja fiel ao seu Deus. Nunca esmoreça. Nunca murmure. Enfrente qualquer tempestade, sabendo que Ele está contigo. Ele está contigo todos os dias, todas as horas, onde quer que você esteja. Nós nunca estamos sós. Nunca estamos sozinhos. Nunca, 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 nunca. Agora tem que crer do fundo do coração. Não é para ficar dizendo, meu caso é muito difícil, só um milagre. E você está crendo num Deus de milagre ou num Deus que não faz milagre? Ora, bola, como é que não está crendo no milagre? Só se Deus fizer um milagre como se fosse uma coisa do outro mundo. Como se fosse uma coisa impossível Deus fazer. Deus faz, irmão. Deus é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus de infinita bondade, misericórdia, Deus de amor. O amor de Deus é tremendo, meu irmão. Eu lembro que há alguns anos atrás, lá em Recife, uma senhora me deu testemunho. O marido dela contaminou ela com a AIDS. Era casado, mas mulherengo, como diz no Nordeste, raparigueiro. É assim que se fala no Nordeste, né? Homem de muitas mulheres, de prostituta. Pegou AIDS e transmitiu para a mulher. Aí ele foi internado. A dele já estava bem adiantada, ele já estava bem fragilizado, foi no hospital. E daqui a pouco a mulher teve que se internar também, o médico internou. E ficaram lado a lado. Aí foi uma época que o coquetel para tratar da AIDS, às vezes faltava nos postos de saúde, não tinha. Era uma época difícil. E chegou um dia que o médico foi falar com ele e disse, olha, o senhor vai ter que aguentar firme, porque hoje só tem para sua esposa. A dosagem que sobrou é para ela. O senhor vai ficar sem medicamento até chegar. Não sei se chega essa semana, eu sei que não tem. Aí isso que ela disse, não, eu prefiro que dê a ele. O médico, como assim? Porque eu estou mais forte do que ele. Ele está muito debilitado, ele já está nas últimas. Eu ainda estou forte. Dê a minha dose para ele. E o médico deu. A esposa que foi traída e contaminada pela AIDS. Isso chama-se amor. Agora imagine o que Deus não é capaz de fazer por nós. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Que essa palavra seja uma semente plantada no coração de cada um de vocês que estão aqui ouvindo pela manhã. Uma semente que vai frutificar a 100 por 1, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo.